Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Química. Dessa vez, a nossa primeira aula ao vivo. Estamos muito felizes de receber aqui com a gente a professora Beth. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem, professora Marília? Agradeço o convite. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E não esqueçam de mandar suas dúvidas, suas perguntas e interagir conosco, tanto pelo chat quanto pelo aplicativo, ok? E aí, por mais que a aula seja um pouquinho diferente, algumas coisas não mudam. Para você garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Prof. Beth, ajuda a gente a relembrar o que vimos nas aulas anteriores. Sim, com certeza. Então, vocês viram com a professora Marília, nas últimas aulas, reações de óxido-redução, número de oxidação ou NOx, agente oxidante e agente redutor, certo, professora? Certo. Olha, já temos as primeiras interações. Mandar um beijo para o pessoal do Colégio Estadual do Paraná, meus queridos alunos. Que bom que vocês estão aqui assistindo com a gente. Ai, que bom. Vamos lá, então? E na aula de hoje, nós vamos relembrar todos esses conceitos e fazer alguns exercícios sobre isso também. Vamos lá? Vamos lá. Olha só, reações de oxirredução. Então, são caracterizadas como um processo simultâneo de perda e ganho de elétrons, pois os elétrons perdidos por um átomo, íon ou molécula são imediatamente recebidos por outros. Aqui nós temos a formação do sal de cozinha, que é um composto iônico, e a gente tem troca, então, de elétrons. O sódio perde um e o cloro ganha um. Lembrando que estamos sempre falando de ganho e perda de elétrons, que são cargas negativas. Nunca, jamais a gente vai trocar prótons, ok? Sempre elétrons nas reações químicas. Né, Prof. Beth? Sim. E já temos interação. Olha só, o Péricles, de Imbituva, do Colégio Estadual Campo Giocondo. Um abraço para você também, Péricles. A Bruna, do Colégio Estadual do Paraná, olha só, as fãs, o fã-clube da professora Marília. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Vamos. O sódio, então, ele sofreu oxidação, teve perda de elétrons. E o cloro sofreu redução, ou seja, ganho de elétrons. Parece um pouquinho confuso, mas reduz, ganha elétrons, ganha carga negativa e por isso o número vai ficar negativo ou vai diminuir o número ali e aí por isso a gente fala redução. Evidentemente, os fenômenos de oxidação e redução são sempre simultâneos. E aqui nós temos uma figura que mostra algumas peças metálicas que sofreram ferrugem, né, Prof. Beth? Sim. Então aqui nós temos parafusos, canos, todo metal acaba sofrendo oxidação, certo? Vamos mandar um beijo aqui para o pessoal lá do sudoeste do Paraná que está assistindo às nossas aulas. Muito obrigada pela presença de vocês. E o nosso primeiro quiz, Prof. Beth. Sim, vamos lá então? Qual das reações a seguir não é um exemplo de oxidação? Letra A, fotossíntese. Letra B, pilhas. Letra C, ebulição. É com vocês agora. Vamos lá, pessoal, para responder, interajam aqui através do Aula Paraná ou respondam lá no chat do YouTube. Quero saber respostas de vocês. Sim, e olha só, o Jonathan, do Colégio Estadual de Campo de Pinheiral, em Palmeiras, um forte abraço. O professor Tiago, olha que coisa boa, colegas nossos de profissão, de Imbituva. Seja bem-vindo, professor. Mandar um abraço também para o pessoal do litoral do Paraná, né, que está aqui assistindo a nossa aula e olhando o mar. Que coisa boa, Ai, hein, que delícia, gente? com esse calor, não? Falta só um tempinho, vamos responder, pessoal, vamos participar. E olha só, nós temos aqui também a Luciane, de Nova Esperança, do Colégio Estadual Nova Esperança, em Nova Esperança. Conheço sua cidade, muito bonita. Seja bem-vinda. Aí ela diz assim, não consegui entender muito sobre agente oxidante e agente redutor. Vocês poderiam explicar um pouquinho? Então, assim, ó, o agente oxidante é a substância que causa a redução. O agente redutor é a substância que causa a oxidação, certo? Isso, muito bem. E o nosso quiz? Olha só, pessoal, 54% respondeu fotossíntese. Poxa, gente, não é a fotossíntese, né, pessoal? É o processo da ebulição. Por quê? Fala aí, Prof. Beth. Sim. Lembrando que fotossíntese é uma reação de oxirredução, tá? Então, ela sofre oxidação. Pilhas também sofrem oxidação. Alguém perde, alguém ganha. Tanto que numa pilha você vê lá polo positivo, polo negativo, que mais à frente a professora Marília vai explicar para vocês o que são esses polos. E a ebulição é apenas uma mudança de estado físico. Então, o que acontece? O líquido passa para o estado gasoso.
tomando cuidado com relação à oxidação dos metais quando eles fundem, Isso, né? é verdade. Diferente de quando a gente está fazendo, ó, fundindo metais. A fundição, por exemplo, da hematita, que vai dar origem ao metal do ferro, é um processo de oxirredução. Aqui a gente está falando de ebulição, que é ferver, mudança de estado físico, é uma reação física, ok? Então, resposta correta do primeiro quiz, letra C. Presta atenção, hein, pessoal? É verdade. Vamos continuar aqui. Número de oxidação, que a gente chama de NOx, tá? É a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou. Então, o NOx é a quantidade de elétrons que cada elemento tem disponível, ou seja, ele vai ganhar ou vai perder esse número, certo? E aí a gente tem a situação lá do nosso sal de cozinha, que é o NaCl. Então, para o sódio ele é positivo, NOx mais 1, ok? Tem tendência a perder. E o cloro, Cl negativo, menos 1, tem tendência a ganhar carga negativa, perder carga negativa, e por isso o sinal é assim desse jeito. E aí a gente tem lá na tabela periódica, muitas vezes no verso da tabela, essa tabelinha aqui, mostrando os NOx usuais de cada elemento, dependendo do grupo ou da família que eles pertencem, certo? Ok. Fala, Prof. Beth, agora. Então vamos lá. Cálculo do NOx. A soma dos números de oxidação de todos os elementos de uma molécula é 0. Lembrando que quando eu tenho uma substância composta, o somatório de todos os NOx é igual a 0. Quando eu tenho uma substância simples, o NOx é 0. Se eu tiver um íon simples, como a professora Marília mostrou anteriormente lá, que a gente tem o íon sódio e o íon cloro, o NOx é a própria carga da espécie. Quando nós temos um íon composto, formado por mais de um elemento químico, a gente tem que o somatório de todos os NOx deve ser igual à carga. É o que a gente tem aqui. Vejam, o Na2CO3 é uma substância composta. Ah, mas como eu sei? É formado por 3 elementos químicos diferentes. E vejam, não tem carga aparente. Então, a princípio, ele está neutro. E aí, como é que fica? O sódio é metal alcalino, né? Então, NOx fixo mais 1. Como eu tenho 2 átomos, 2 vezes 1. Carbono é o que a gente precisa descobrir, porque ele não é NOx fixo. O oxigênio, NOx fixo dele é menos 2, vezes 3 átomos, dá menos 6. Então, o somatório tem que ser igual a 0. Fazendo essa continha, o NOx do carbono é mais 4. Deixa certo? eu mandar um abraço aqui. Peraí, Prof. Beth. Tem que mandar um abraço para Toledo, minha terra natal. Que legal que vocês estão assistindo. Pessoal de Campo Mourão também em peso aqui no chat do Aula Paraná. Muito obrigada, a gente fica muito feliz de receber as mensagens de vocês. Vamos ver o outro exemplo que tem aqui, ó. A ideia é o seguinte, eu tenho que fazer o seguinte raciocínio. Olha só, eu preciso saber qual é o número que vezes 2 do somatório entre os negativos e positivos, a continha vai dar 0. Então, olha só. O oxigênio, o NOx dele é menos 2, vezes 7 dá menos 14. O potássio aqui, que é o K, ele é mais 1, aparece 2 vezes, então eu vou fazer 2 vezes mais 1. Então eu tenho menos 14 e tenho 2 positivo. Que número eu tenho que multiplicar por 2 para que no somatório total dê 0? Então vai ser 6. 6 vezes 2, 12, mais 2 daqui, 14 positivo para esse lado e 14 negativo que veio da parte do oxigênio. A nossa continha vai ser 0, então. E agora, aproveitando, já que a professora Marília mandou para a terra natal dela, eu mando também para a minha terra natal, que é Cambira, lá próximo a Maringá. E eu tenho aqui o Felipe, que é lá de Cambira. Um forte abraço a todos, tá? Vamos lá? Vamos ver agora, então, assim, ó, a soma do número de oxidação de todos os átomos em um íon composto, que é diferente de molécula, tá, gente? Estamos falando de íon. É igual à própria carga elétrica do íon. Então, olha essa situação aqui, ó. A gente tem esse íon, que é o MnO4, uma vez negativo. Então, a continha dele tem que dar menos 1. Então, eu já sei que o oxigênio vale menos 2, vezes 4, menos 8. Que número eu tenho que somar aqui com esse menos 8 para que sobre um menos 1 na conta? Vou ter que somar, então, um 7. Certinho? Pessoal que está mandando mensagem aqui, o Colégio Monteiro Lobato está participando muito com a gente. Pessoal de Nova Esperança do Sudoeste. Nossa, cheio de mensagem aqui, pessoal. Que legal. Olha só, o Felipe do Colégio Estadual Santo Agostinho, ele diz assim, tem alguma dica para lembrar sobre as características do agente redutor e oxidante? Aguarda um pouquinho, segura um pouquinho aí, Felipe, que a gente já tem uma setinha aqui para lembrar. Vamos então para o nosso segundo quiz. Olha só, pessoal, vamos melhorar essa resposta aí, hein? Vai lá, Prof. Beth. No mineral pirovisquita, um nome muito bonito para dar para um filho um dia, hein?
de fórmula CaTiO3, o número de oxidação do titânio é letra A mais 4, letra B mais 2, letra C mais 1. Vai lá que é com vocês. Quero ver com vocês agora. Corre lá para o aplicativo do Aula Paraná para participar ou coloca a resposta aí no chat do YouTube. Vamos acertar dessa vez, galera. Vocês, ó, são craques, eu sei disso. E olha lá, tem o Jonathan Henrique, queria saber qual o tempo para o metal começar a oxidar, do Colégio Estadual do Campo do Pinheiral. Aí varia muito do metal, né, professora? E também da condição do tempo onde ele está, né? Se tem maresia, se é mais úmido ou menos úmido, isso aí vai influenciar, porque a umidade ali facilita o processo da oxidação e da formação da ferrugem, né, Prof. Beth? Sim. Então varia, depende muito do metal e o meio no qual ele está inserido, tá certo? Agora, a gente, muito esperto, o pessoal da química, conseguiu uma solução bem legal, que é o aço inoxidável, que é uma liga metálica que não tem esse problema de oxidação. É o metal que é feito, a liga metálica, então, que são feitos instrumentos cirúrgicos, por exemplo, como bisturi, equipamentos de dentista, então são feitos de aço inoxidável e aí eles não vão enferrujar. Ok, vamos lá então? Vamos ver o resultado do nosso quiz? Olha só, a gente tem como resposta a letra A, e 41% respondeu a letra A. É, pessoal, tá melhorando então, hein? Então, muito bem. Lá. Então, vejam, eu tenho CaTiO3, é a molécula, tá? Do mineral em questão. O cálcio é família 2A, então ele tem NOx fixo mais 2. O oxigênio, menos 2. Fazendo a multiplicação entre o número de átomos e a carga, 2 vezes 1, 2, 3 vezes menos 2 menos 6, o somatório tem que dar 0. Então, fazendo aqui o cálculo e determinando que número, né? Fazendo o somatório aqui de menos 6 mais 2, né? No caso, 6 menos 2, qual o número que fecharia 0 ali, tá? Certo? Então, pessoal, o raciocínio é sempre esse. Qual é o número que falta para somar com o que eu tenho ali e que a conta final dê 0? E aí você pode transformar isso numa equação de primeiro grau, igual lá na matemática, e descobrir o valor do x, que nesse caso aqui vai ser mais 4, né? 4, 5, 6, então temos 6 positivos e temos menos 6 negativo que veio lá do oxigênio, e aí assim a nossa molécula vai ser 0. Ok. Vamos continuar aqui. Observe a nossa reação, então, da formação do sal de cozinha. A gente parte dos dois elementos que são substâncias simples e o NOx é 0, e depois, durante a troca aqui, o sódio vai ficar positivo e o cloro vai ficar negativo. Fala aí, Prof. Beth. Então, vejam, a oxidação do sódio foi provocada pelo cloro. Por isso, chamamos o cloro de agente oxidante ou simplesmente oxidante, ou seja, ele reduz de 0 para menos 1. E a redução do cloro foi causada pelo sódio, certo? Que é denominado agente redutor ou simplesmente redutor. Ele oxida, ou seja, ele vai de 0 para mais 1, ok? E olha só, nós temos aqui o Fernando de Curitiba. Ele diz assim, ó, o portão da minha casa está todo enferrujado, como posso restaurá-lo? Bom, primeiro passo, Fernando, você tem que lixar o portão. Na realidade, você tem que observar se a corrosão, se a ferrugem, né, não está muito avançada. Caso isso ocorra, você tem que soldar e depois lixar. O que eu recomendo? Passa uma tinta epóxi primeiro e depois você pinta, usa uma tinta que a gente chama própria para antioxidante, né? Aonde você tem lá metais de sacrifício na composição dessa tinta e aí o seu portão está protegido, tá ok? Outra ideia interessante é fazer pintura eletrostática no portão, mais ou menos da mesma forma como eles fazem pintura no carro, né? Os carros mais modernos têm pintura eletrostática e aí também protege o metal lá do carro da ferrugem. Ok, duas opções aí para você. Então vamos lá. Ganho de elétrons, então, né, Prof. Beth? Sim. Corresponde ao processo de redução. É esquisito falar isso, que ganha elétron e reduz, mas tem que lembrar que ele está ganhando carga negativa, ok? E aí, perde elétron, constitui na oxidação. E aqui a gente tem uma figura que mostra o laboratório de química, onde a gente pode fazer vários experimentos aí, demonstrando processos de oxirredução. Vamos continuar? Tá aqui, ó, aquele macetinho para lembrar sempre de agente redutor e agente oxidante. Vai lá, professora. Então, ó, o agente oxidante, ele sofre redução, ele provoca a oxidação, ganha elétrons e seu NOx diminui. Ganha carga negativa, o NOx vai ficar menor. Agente redutor sofre oxidação, provoca a redução, perde elétrons e seu NOx aumenta. Esse é o tipo de coisa que tem que estar anotadinho na orelha do caderno aí, sempre que você for fazer atividade
né, para resolver coisas sobre oxirredução. Quero mandar um abraço para o pessoal do Colégio Agrícola, lá de Palotina. Que legal, adoro o pessoal do Colégio Agrícola, hein, gente? E olha só, o Danilo de Foz do Iguaçu, ele diz assim, por que o alumínio não sofre oxidação? Na realidade, o que acontece? O alumínio, por uma diferença de eletronegatividade, ele forma óxidos com o oxigênio. Então, forma uma pequena película sobre o alumínio de óxido de alumínio. Então, é por isso que a oxidação dele é mais lenta, ok? Por conta disso. Aqui, então, a gente tem um exemplo de um processo, né? E a gente vai ver aqui que o cobre aquoso, ele sai de 2+ e reduz para cobre sólido, cobre de inox 0, e o zinco Zn, que é substância simples sólida aqui, inox 0, ele oxida e vai lá para o +2. E aí, visualmente, a gente tem essa situação aqui, ó. Os íons de cobre que estão nessa solução aqui, eles vão sofrendo o processo de redução e por isso ela vai clareando com o passar do tempo e o cobre que estava por ali vai se depositando em cima da placa de zinco, essa que sofreu a oxidação e aí teve o seu NOx aumentado. Vamos para o terceiro quiz então, pessoal. Vai lá, Prof. Beth. Vamos lá. Sabendo que o cloro pertence à família dos halogênios, a substância na qual o cloro apresenta número de oxidação máximo é... Lembrando que quando eu tenho uma molécula química, os números de átomos, o correto de representação é sempre subscrito, tá ok? Então, na letra A, eu tenho Cl2O5, na letra B, Cl2O e na letra C, HClO4. Em qual delas o cloro apresenta o número de oxidação maior? É com vocês. Vamos lá, pessoal. Corre participar lá no chat da Aula Paraná ou aqui no YouTube. A gente tem 30 segundinhos para fazer a resposta. Quero ver todo mundo acertar essa. Aproveitar e mandar um beijo lá para Marechal Cândido Rondon, que o pessoal está participando aqui. Um beijo para vocês. Que legal que vocês estão aqui conosco. Olha só, o Herman, ou Herman Rodrigues, ele diz assim, ó. Eu vi num anúncio anel antiferrugem. Como isso acontece? Provavelmente ele é de um metal de aço inoxidável ou de uma outra liga que não sofra, que é revestida por metal, com metais de sacrifício, né, professora? Exatamente. E aí vai acontecer a ferrugem dele, não da outra peça que está lá no seu contato. Ó, o tempo acabou. Vamos ver, então, a resposta do nosso quiz. Vai lá, Prof. Beth. Então, vejam, eu tenho as 3 substâncias, certo? No caso do cloro, olha, eu tenho 2 átomos de cloro, então 2 vezes X, porque X é o que a gente tem que perceber, né? O valor que somado a -10 fecha 0, tá ok? Então, fazendo a continha ali, uma equação de primeiro grau, nós determinamos que X é igual a +5. Para o Cl2O5, então vejam, aqui eu tenho um átomo de cloro e o oxigênio tem NOx fixo -2, então aqui dá -4. Qual o número que somado a -4 dá 0? Então, nós temos +4. E no HClO4, eu tenho que o hidrogênio é +1, nesse caso, o oxigênio é -2. Fazendo a multiplicação entre os números de átomos e o NOx, nós temos que o hidrogênio 1 vezes 1 é 1, o oxigênio 4 vezes -2 é 8. Qual o número somado a esta conta aqui fecha 0, né? Porque eu tenho uma substância composta, então o somatório tem que ser 0. Aí, fazendo uma continha, uma equação de primeiro grau, nós determinamos que o cloro aqui tem NOx +7, ok? E a resposta é letra C. E olha só, agora vamos falar um pouquinho sobre agentes redutores que aparecem no nosso cotidiano. Então, a gente tem aqui, ó, a vitamina C, ela é um agente que a gente chama de antioxidante, então ela é agente redutor. Quando a gente adiciona ela na salada de fruta, a intenção ali é diminuir o processo de escurecimento das frutas. Você já deve ter percebido que quando você corta uma maçã, dá um tempinho que ela fica ali no ar, ela começa a ficar toda escura. Esse é o processo de oxidação que acontece na fruta. E a vitamina C, ela é um antioxidante, então ela retarda esse processo, deixando a fruta com uma corzinha bonita e um aspecto mais agradável aí durante mais tempo. Na indústria, a gente usa adicionar a vitamina C em forma de ácido ascórbico em vários alimentos para prolongar o processo de vida útil deles e diminuir a oxidação. A gente tem, por exemplo, na combustão do gás hidrogênio, ele se comporta então como agente redutor, fazendo a oxidação do oxigênio no processo de combustão e tendo a troca dos elétrons ali e o fornecimento da energia, que faz parte do processo de todo tipo de combustão.
Nos filmes fotográficos, acho que alguns de vocês nunca devem ter visto um negativo de máquina fotográfica analógica como esse, mas é um processo onde ocorre oxirredução. E aí, dentro do filme, a gente tem agentes íon prata que se comportam então como redutores, e no processo da revelação, o contraste que aparece a imagem, como na figura ali, no negativo, se dá esse processo da redução dos íons pratas que estão presentes no filme fotográfico. Isso aí. Fala, Beth, pra gente sobre os oxidantes do cotidiano. Então, vejam, um agente oxidante, ou seja, que sofre redução, é o vinagre, tá? Então, a gente tem lá o vinagre na salada, então ele funciona como um bom agente oxidante. Os alvejantes, de um modo geral, também são agentes oxidantes, ou seja, eles sofrem redução. E aí nós temos o bafômetro, aonde eu tenho que o cromo, ele vai de uma coloração mais marrom para uma coloração esverdeada. Por quê? Porque quando entra em contato com o álcool, né, ele sofre o processo de redução. E aí, indicando se a pessoa bebeu ou não, tá? E também aqui nós temos o processo de ferrugem, né? Nós temos pregos ali, todos oxidados, né? Sofreram uma redução, ok? Deixa eu mandar um beijo aqui para a professora Renata, que está mandando mensagem aqui para a gente. Que legal, professora. Mandar um beijo para você. Quero mandar beijo também para o Tiago, para a Laís, para a Amanda, para o Luiz, para a Arielle. Todo mundo está mandando beijo aqui. Que legal que vocês estão participando, pessoal. E olha só, a Fernanda, do Tatuquara, ela diz assim, por que o nome oxidação? É justamente por conta da presença do oxigênio, né? Por ser um oxidante forte, então, por isso, a gente tem lá a oxidação devido à eletronegatividade do oxigênio. Porque a primeira vez que observaram essas reações lá no século XVII, século XVIII, eles observaram isso através da presença do oxigênio e aí ficou oxidação. Mas nem sempre vai ser o oxigênio, agente oxidante, Sim. agente redutor. Isso acontece em reações onde não aparece o oxigênio em nenhuma das substâncias e mesmo assim tem oxirredução. Olha só, isso aqui eu quero no caderno de vocês, tá, pessoal? Olha só. Oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons. E a reação de oxirredução é quando há transferências de elétrons. Nem toda reação ocorre transferência de elétron, hein, pessoal? Fala aí, Prof. Beth. Então, vejam, o oxidante é o elemento ou substância que provoca oxidações. Ele próprio irá reduzir-se. O redutor é o elemento ou substância que provoca a redução. Ou seja, ele próprio irá oxidar-se. E a gente tem aqui, ó, a Rafaela de Astorga. Em relação ao número de oxidação, qual é a diferença entre a carga real e a carga imaginária? Então, olha, a carga real ocorre quando o átomo é separado e forma íons, tá? A carga imaginária, no caso, Rafaela, é a carga que, teoricamente, o átomo iria adquirir caso a ligação fosse quebrada ou rompida, tá certo? Deixa eu mandar beijo aqui, prof. Eu quero mandar beijo para o Colégio Professor Malvino de Oliveira, em Porecatu. Olha que legal. Quero mandar um beijo especial para o pessoal do Colégio Rio Branco e para o pessoal do Colégio Francisco Zardo, que é aqui de Curitiba. Um beijo para vocês, pessoal. Estamos morrendo de saudade de ter os nossos encontros ao vivo. E olha só, mais um recadinho. O Lucas Silva de Pitanga. Então, nas frutas, o limão não deixa oxidar. E por quê? Porque no metal o limão oxida, aí é uma questão de diferença de oxidação mesmo, né? Isso. Aí acontece que o limão, ele é um ácido e o ácido tende a ser corrosivo para os metais. Já na fruta, a parte do pH, da diferença da acidez ali, não vai fazer esse tipo de processo. Acontece que tem muita vitamina C dentro do limão e aí ele serve como antioxidante para não oxidar as outras frutas que têm pouca vitamina C. Já em contato com o metal, como ele é ácido, ele vai favorecer o processo da corrosão ali e da formação da ferrugem, né, Prof. Beth? Isso mesmo. Vamos lá? Temos mais um quiz. Então, vamos lá. Ó. O agente oxidante sofre redução, seu NOx, ali a gente tem um espaço, tá? Uma lacuna. Seu NOx, aí você completa. E elétrons? E também você completa, porque é uma lacuna, elétrons. O agente redutor sofre oxidação, seu NOx é uma lacuna ali, então você completa, e elétrons. Então, qual dessas alternativas está correta? A letra A, diminui e ganha, aumenta e perde. Letra B, aumenta e ganha, diminui e perde. Letra C, aumenta e perde, diminui e ganha. Então, qual dessas alternativas
preenche corretamente as lacunas acima. Vamos lá, pessoal, então, responder o nosso quiz. Participa aí pelo aplicativo do Aula Paraná ou pelo chat. Vocês têm 30 segundos para responder. E, nesse tempo, eu quero mandar um beijo para o pessoal de Pato Branco, para o pessoal de Francisco Beltrão, para a galera da UTFPR que está assistindo a gente aqui também, que serão futuros professores. Que legal ter vocês aqui com a gente, né, Prof. Beth? Sim, sim. E mais lembranças aqui, ó. O pessoal de Andirá, em peso aqui, sejam bem-vindos, um forte abraço. O pessoal de Cascavel também mandando um abraço. Um forte abraço a todos. Pessoal de Foz do Iguaçu também. Que legal ter vocês aqui com a gente. E o pessoal da Redondeza, lá de Foz do Iguaçu, essa cidade linda que a gente gosta muito. Fica longe de Curitiba, mas Foz do Iguaçu é muito sensacional. Que legal ter vocês aqui com a gente. E olha só, Maringá e Londrina também mandando abraço. Um forte abraço a vocês e obrigada pela presença. Vão mandando as dúvidas de vocês. Vamos lá, estamos aguardando. O tempo acabou, Prof. Beth. Então vamos para a resposta? Vamos lá. Então, a alternativa correta, que preenche as lacunas corretamente, aumenta. Então, seu NOx, no caso, o agente oxidante sofre redução, seu NOx aumenta e perde elétrons. O agente redutor sofre oxidação, então seu NOx diminui e ganha elétrons, ok? Opção correta, então, letra C. Muito bem, vários acertaram. Estou gostando de ver, hein, pessoal? Estão prestando atenção. Agora, vamos praticar uma atividade, ok? Vamos lá. Identifique, respectivamente, a substância redutora e a oxidante para a reação abaixo. Letra A, será o oxigênio e o flúor. Letra B, o hidrogênio e o oxigênio. Letra C, a água e o gás flúor. Letra D, o gás flúor e a água. Ou letra E, o flúor e o oxigênio. Anotaram o que eu falei antes lá? Vai ajudar vocês a responder essa perguntinha. Então, vamos lá. Agora aqui, ó, fazendo a correção, tá? Então, vejam, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. O gás flúor, tá? É 0, porque é uma substância simples. Aí eu tenho aqui que o HF, o hidrogênio é mais 1 e o flúor menos 2. O oxigênio é uma substância simples, então é 0. Portanto, a alternativa correta é a letra B, o oxigênio é a substância redutora e a substância oxidante é o oxigênio. Muito bem. Agora vamos então para a atividade 2. A produção do metal manganês é realizada a partir de uma reação simples troca com carvão e minério pirolusita, que é o MnO2. Como representado na equação a seguir. Podemos afirmar que os agentes redutores dessa equação serão letra A, o MnO, letra B, o MnO2 e o CO2, letra C, o CO2 ou letra D, o C. Vamos ver a correção então, como é que funciona? Fala aí, Prof. Então, vamos lá. Olha só, o manganês, como é que a gente achou que ele é mais 4? Então, veja, o oxigênio tem NOx fixo, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, qual o valor que zera? Mais 4. O carbono, substância simples, zera. Manganês, substância simples, NOx, 0. E no caso do dióxido de carbono, o oxigênio é menos 2 vezes 2, menos 4. Portanto, o carbono é mais 4, certo? Então, podemos afirmar que o agente redutor dessa equação vai ser letra D, o carbono. Deixa eu mandar um beijo aqui, antes de mais nada, para o pessoal que está mandando mensagem aqui no Aula Paraná. Para o Luiz, para o Jurandir, para o Igor, para o Douglas e para a Ana, um beijo. Que legal que vocês estão participando aqui. Estou vendo a galera respondendo a pergunta letra C. Muito bem, pessoal. Tá entendendo? C de carbono, né, galera? Sim. Então, vejam, a galera também de Paranaguá, ali, mais uma vez, o pessoal do litoral nos prestigiando. Muito obrigada a todos. O pessoal também da região ali de Cambará, muito obrigada, um forte abraço a todos, ok? A Luciane está falando aqui que ela sabe bastante sobre óxidos, bases e sais. Que legal, aprendeu bastante lá. Esse é o conteúdo do primeiro ano do ensino médio e é fundamental para a gente dar continuidade para os nossos conteúdos aqui do segundo ano. E olha só, a Amanda, do Colégio Professor Malvino de Oliveira, de Porecatu, mandando um abraço para a gente. Um forte abraço, Amanda. Olha que legal, tem o pessoal das ilhas da Peça assistindo a gente aqui. Poxa, que bacana, que graça. Pessoal. Que legal ter vocês aqui. Pessoal das ilhas do Paraná, aqui do nosso litoral tão querido. Muito bacana ter vocês aqui. Bom mesmo. Pessoal de Arapongas também participando. Ah, que legal. Olha só, pessoal. Então, assim, ó, para as nossas próximas aulas, quero deixar aqui para vocês
uma tarefinha especial, que é decorar essa música. Quando a gente chegar na parte aqui dos 3 pontinhos, eu quero que vocês aí no chat respondam assim, ó. Aham, ok? Vamos começar a cantoria, então, do nosso funk? Vamos lá? Vamos lá. É o seguinte, assim, ó. Pera aí que eu vou dar o ritmo primeiro. Vai lá, Prof. Beth, assim, ó. Vem, 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 vem. Na oxidação, o anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído, concentrada a solução. Os elétrons vão partindo pro cátodo boladão. E o NOx vai subindo, um beijão no coração. Aê. Galera, isso aqui é fundamental para as nossas próximas aulas, que vão estar falando sobre pilha. E aí, esse processo de cátodo e anodo a gente vai aprender nas próximas aulas. Gostaram da música? Quero saber a opinião de vocês. Muito bem, o pessoal está participando. Podemos cantar mais uma vez, Prof. Beth? Vai lá. O pessoal decorar bem certinho a letra? Só Viu? antes, professora, Beth. o pessoal de Pinhão, um forte abraço, galera, tá? É muito bom tê-los aqui. O pessoal ali de Araucária, olha que coisa boa. Um forte abraço também. O pessoal de Campo Largo, aquele abraço, galera. O pessoal de Campo Magro, olha o pessoal dos campos aí, ó. Um forte abraço também a vocês, tá? Mandem perguntas. É isso aí. O pessoal tá pedindo pra gente cantar mais uma vez, que eles não pegaram o negócio direito. Vamos lá, então, vamos lá. Bastante animação, ó. Tô acompanhando aqui no chat e tô vendo bem certinho quem tá fazendo o aham na hora certa, hein, gente? Vamos lá. De novo lá. Pega o ritmo aí, ó. Vem, 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 vem. Na oxidação, o anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído, concentrada a solução. Os elétrons vão partindo pro cátodo boladão. E o NOx vai subindo, um beijão no coração. Aê! Agora tenho certeza que ficou bonito, hein, pessoal? Muito bem, é? O chat tá só aqui, ó. Certeza que quando a gente começar o conteúdo sobre pilha, vocês vão estar com essa música na cabeça e nunca mais vocês vão errar aonde ocorre a corrosão. O eletrodo vai ser corroído, ou seja, ele vai diminuir o seu tamanho. E, como diminui de um lado, vai ter que concentrar do outro e isso vai acontecer lá na solução, né, Prof. Beth? Isso mesmo. E os elétrons vão caminhando em que sentido? Lá do anodo para o cátodo, do negativo para o positivo. Vamos ver isso aí. E vai ter até experiência lá no Parque da Ciência. Assistam, não percam. Emoções fortes virão para as próximas aulas, galera. Tá certo? E aí, se o cátodo vai diminuindo, o número de elétrons, claro que o seu NOx vai aumentando, está perdendo cargas negativas, né, Prof. Beth? Sim, sim. E tem mais. Além desta musiquinha aqui, da letra dessa música, todo o conteúdo, não só da aula 51, como das aulas anteriores, são de suma importância para que você caminhe quando a professora Marília entrar em pilhas e eletrólise, tá certo? Porque é trabalhar direto a questão da oxidação e da redução, tá? Quero ver todo mundo estudando, hein? Ai, ai, ai! A professora Marília está aqui, mas eu estou sempre acompanhando as aulas dela, hein? Luciane está falando aqui que adora a experiência. Vocês assistiram aquela aula que eu fiz fogo sem ignição? Lá da parte do conteúdo do trimestre passado sobre termoquímica? Contem para mim aqui, quero saber se vocês assistiram a aula, vocês já sabem como que faz fogo sem ter fósforo ou isqueiro ou alguma coisa assim. Assistiram, pessoal? Olha tem só. beijo vindo aqui, Cornélio Procópio, o pessoal do Colégio Zubira Marquese da Silva. Que legal. E o pessoal de Colombo também, aqui da região metropolitana de Curitiba, mandando um abraço. Aquele abraço, galera. Tá? E também tem o Rian, do Colégio Estadual Professor Vitório Emanuel Abrosino. Eu acho que é isso, tá? De Cascavel, Paraná. Um forte abraço, galera. Tá ok? Vou mandar um beijo aqui especial pro Felipe Dizubati. Isso? Isso mesmo. Do Colégio Estadual Ulisses Guimarães EFMN. Mandando um oi para ele aí. Olha só. E o Lucas de Ponta Grossa também mandando um forte abraço. Idem, Lucas. Seja bem-vindo sempre, tá? E estude, que vale muito a pena, tá ok? Esse recado não é só para o Lucas, hein? É para todo mundo. Quero ver todo mundo estudando, hein? Eu estou sempre aqui acompanhando as aulas da professora Marília, hein? Estou de olho em vocês. Olha só. Então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu hoje. Hoje nós falamos sobre reações de oxirredução, que são aquelas reações onde há troca de elétrons. Nem todas as reações acontecem
com esse processo de troca de elétrons, mas algumas sim, e aí a gente pode aproveitar essa eletricidade que está circulando ali para fazer o processo das pilhas, que a gente vai ver nas próximas aulas. Falamos sobre número de oxidação, né, Prof. Beth? Sim, sim, que é justamente o NOx, certo? Então, ainda, nós falamos a respeito de agentes oxidantes, agentes redutores, e nós resolvemos quiz e exercícios, certo, professora? Certo. E olha só, a Luciane Schmitz, do Colégio Estadual de Nova Esperança, ela diz assim, ó, é viável usar Coca-Cola para retirar a ferrugem? Já ouvi muita gente falando que funciona, mas não sei. Veja, depende do grau da oxidação que ocorre, tá? Da ferrugem. Por quê? Porque os refrigerantes, de um modo geral, eles têm pH ácido. Então, o que acontece? Quando você passar um ácido sobre a ferrugem, ela vai, dependendo da camada de ferrugem e de como essa ferrugem está, né, professora? Ela pode limpar um pouquinho, ela retira um pouco dessa camada por troca de elétrons, tá certo? Mas não significa que, por exemplo, você pode pegar lá um portão todo oxidado e passar Coca-Cola ou refrigerante qualquer, tá? Aí você não vai conseguir. Mesmo porque, dependendo do grau, como a gente já conversou aqui, né, você tem que, antes de lixar, né, você tem que soldar, fechar ali os pontos mais profundos de oxidação. Aí você passa uma lixa, passa um epóxi, por exemplo, uma tinta epóxi, né, que é essas tintas de passar em azulejo, tá, que o povo costuma dizer, e aí você coloca uma tinta adequada que protege o metal da oxidação. No caso, uma tinta antioxidante, tá certo? Certo. Para finalizar a nossa aula, quero mandar os últimos beijos, pessoal. Que legal que vocês estavam aqui. Quero mandar beijo para o Henrique, para o Felipe, para o Jonathan, para a Aline, para a Luciane, para a Raíza e para todo mundo que participou. Foi muito legal ter vocês aqui. Eu espero vocês na nossa próxima aula ao vivo. Não percam nenhuma aula. Muito obrigada, professora Beth, pela participação. Eu que agradeço. Esperamos vocês aqui mais vezes. Até. Tchau, pessoal. Tchau, Até galera. a próxima. Até.